Na sexta-feira, eu ocupei essa tribuna para denunciar mais uma vez aqui o esquema de terrorismo oficial, porque não vejo outro nome para dizer, que se vem fazendo, além de corrupção, que se vem fazendo com a questão fundiária, isto é, das terras do meu estado. Disse aqui que desde 2010 eu já havia denunciado manobras suspeitas com relação à titulação das terras que estavam em nome da União, pois éramos um território federal lá em Roraima, e que foram repassadas para o Estado cerca de 4 milhões de hectares, senador Paim, para serem tituladas por pessoas que ou já estivessem ali produzindo, ou pessoas que pudessem ser regularmente inscritas, adquirir as terras de forma legal. Denunciei que, de maneira suspeita, por 69 vezes, aeronaves do governo do Estado foram ao Mato Grosso, mais precisamente à fazenda Juara, ao mesmo tempo que, por 38 vezes, também aeronaves do governo foram ao município de Moura, no estado do Amazonas, porque Roraima já foi Amazonas e a maioria das terras que estavam lá antes de se transformar em território eram registradas nesse município de Moura. Então havia muito claramente indícios de que havia ali uma maracutaia no sentido de que as terras fossem tituladas em nome de laranjas, de alguns investidores lá do Mato Grosso, de outros que serviriam apenas realmente de laranja para um grupo dominante. E essa questão vem sendo apurada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual. Tanto é que, recentemente, está aqui a matéria que eu fiz alusão na sexta-feira, do dia 5 deste mês, o Ministério Público pede o afastamento do procurador do Iteraima, isto é, do Instituto de Terras de Roraima. Diz a matéria: o Ministério Público Estadual ajuizou ontem ação civil por ato de improbidade administrativa com pedido de afastamento cautelar contra o Procurador-Geral do Instituto de Terras de Roraima, Iteraima, Luiz Valdemar Albrecht. Conforme a ação, o procurador tem se utilizado do cargo que ocupa em benefício próprio, ou até de terceiros, e em favor da empresa Sarandi-Burô. Na ação, os promotores de justiça Luiz Antônio de Souza e Isaías Montanari afirmam que produtores das glebas Cauamé e Murupu denunciaram ameaças, derrubada de cercas, de plantações e alterações de limites das áreas que ocupam, feitas pelo procurador e por pessoas que agem a mando do procurador. As áreas em questão são objeto de demanda judicial movida pela empresa Sarandi, da qual o procurador é representante legal no Estado. Afirmam na ação: por conta disso, os promotores entendem que aí há um conflito de interesse e que as provas levantadas comprovam o desvio de propósito do cargo público para atingir interesses pessoais. Então, aqui é uma questão com o procurador do Instituto de Terras de Roraima. Mas, mais sério também, eu li na sexta-feira aqui, o Supremo Tribunal Federal cancelou o registro de terras efetuado em nome do Estado de Roraima. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, determinou o cancelamento do regime de glebas efetuados em nome do Estado de Roraima, por se tratar de terras que integram o patrimônio da União. A decisão foi tomada na ação civil originária, número 943, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, portanto, INCRA, e atinge a titularidade das terras que somam mais de 4 milhões de hectares. Segundo o INCRA, as glebas serão destinadas a programas de reforma agrária. No processo, analisado pelo ministro Joaquim Barbosa, o INCRA questionou o ato do presidente do Instituto de Terras do Estado de Roraima, esse famoso Iteraima, Instituto de Terras de Roraima, que requereu ao cartório de registro de imóveis da comarca de Caracaraí, no Estado, a abertura de processo administrativo de arrecadação sumária das terras públicas. Senhor presidente, repito, eu venho desde 2010 denunciando essa verdadeira corrupção, essa verdadeira
esse verdadeiro assalto institucionalizado aos proprietários ou àqueles que pretendem ter terra no estado de Roraima de maneira legal. O jornal Folha de Boa Vista de hoje publica outra matéria sobre o assunto. O título é Conflito no Passarão. Casas de agricultores são incendiadas. Aí diz a matéria, colonos e fazendeiros, e aí fazendeiro lá em Roraima, senador Paim, são pequenos, médios produtores, porque não existe um fazendeiro em Roraima, tirando uns poucos, que tenha sequer 500 cabeças de gado. Então, na verdade, são pequenos produtores, como eram os que ocupavam a reserva Raposa Serra do Sol, entram em conflito pela terra na região do Passarão, na zona rural de Boa Vista, capital, a 40 quilômetros da cidade, pela BR-174, sentido norte. Na madrugada da última sexta-feira, dia 7, 3 casas de madeira foram incendiadas na vicinal 1. Os agricultores culpam os proprietários de terras da região que, segundo os denunciantes, não aceitam a implantação de um projeto de irrigação proposto recentemente pelo Iteraima. O agricultor Adel Mota foi uma das vítimas dos incendiários. Então, senador Paim, veja bem, ao contrário do que se poderia esperar, nós, no estado de Roraima, vimos penando há muito tempo com a questão da titularidade das nossas terras. Primeiro, como território federal, só se podia titular através do INCRA, assim mesmo depois de ouvir da FUNAI, se a FUNAI tinha pretensão sobre terras que ainda poderiam ser demarcadas como terras indígenas, ou até mesmo depois aumentadas para compor essas terras indígenas. Passada essa fase, nós ficamos lutando para que cerca de 4 milhões de hectares que estavam fora das reservas indígenas, fora das áreas de preservação ambiental, pudessem ser utilizadas para o desenvolvimento do Estado. E o que vem acontecendo de lá para cá? Quando se conseguiu que o presidente da República, então, o presidente Lula, assinasse o decreto, depois de tantas idas e vindas, porque eu não quero nem entrar nos detalhes aqui das idas e vindas, mas, se for necessário, no momento oportuno, entrarei. Pois bem, agora o Estado montou, sob o comando do governador, logicamente, através do Iteraima, do Instituto de Terra de Roraima, uma verdadeira ação de terrorismo contra aqueles que possuem terras e, ao mesmo tempo, fazendo com que as terras que, por alguma razão, não estão ocupadas ou não estão devidamente já tituladas, possam ser objeto ou de venda para terceiros, portanto, numa jogada que permite que um grupo de pessoas amanhã se torne o grande proprietário das terras de Roraima, portanto, com o poderio econômico na mão, já que esse grupo hoje mais ou menos manipula a política no estado de Roraima, os meios de comunicação e aí passarão até as terras. E as terras que eles não podem colocar na mão desses latifundiários ou desses proprietários laranjas, o que estão fazendo? Incentivando pessoas que estão ali de boa fé, creio eu, invadindo propriedades que têm dono, que são produtivas, que têm objetivo. Então, ao invés, num estado como o nosso, que tem pouca gente que possa dizer assim, de fato, está necessitando de terras, porque um dos estados onde o INCRA talvez mais tenha feito assentamento é o meu estado. E o INCRA quer parte dessas terras para fazer assentamentos. No entanto, o Iteraima, um órgão estadual, comandado por um esquema denunciei aqui na sexta-feira, de cobrança até de prestações tipo aluguel para quem queira uma terra, ou de venda de terras de fulano lá, digamos, que está no próprio Iteraima para o governo do Estado. Então, é uma coisa que precisa, o que o Ministério Público já tomou essa providência de afastar o procurador, mas precisa, já que envolve também terras da União, que o Ministério Público Federal entre profundamente na questão, que a Polícia Federal investigue, e eu diria até mais,
É até um extremo, mas eu não tenho receio de dizer que talvez a coisa mais acertada nesse momento fosse haver uma intervenção federal no Estado para que pudesse, de fato, se fazer uma coisa transparente, limpa, honesta, em que aquele que puder, de fato, fosse detentor de terra tivesse o seu título. Aquele que quisesse legalmente adquirir terras para produzir, pudesse fazê-lo. E aqueles que estão sem terra pudessem ter assentamentos adequados, sem criar conflitos desnecessários ou encomendados para fazer com que a nossa terra vire, lamentavelmente, depois de tanto esperar para que as terras passem para o Estado, se transforme num motivo para ações ilícitas, ao ponto do Ministério Público afastar o procurador do Iteraima e o Ministério Público Federal já ter ajuizado a ação contra também o Iteraima. E a decisão do Supremo de suspender, o que é ruim para nós, porque volta a estaca zero. Mas, por outro lado, preserva o direito adquirido de muitos que estão lá. E eu repito, realmente é uma coisa extrema pedir isso, porque pedir intervenção é a mesma coisa que pedir destituição, mas esse governador já é cassado, já está cassado, é uma questão apenas de o Tribunal Superior Eleitoral dar o andamento que é necessário ao processo que está lá, que estava na mão do ministro Versiani, que saiu, deixou de ser ministro, porque era indicado pela OAB, e agora o processo continua aí até ser redistribuído e já está com mais de um ano nessa questão. Então, eu espero que o meu Estado não continue sofrendo nas mãos de pessoas irresponsáveis, de pessoas que não têm credibilidade, e espero que o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado continue aprofundando essas investigações, e o Ministério Público Federal também, de forma que a gente possa, de fato, repor a ordem, repor a segurança jurídica, e que nós possamos, lá no nosso Estado, que já é tão sofrido e tão vilipendiado em vários outros setores, não continue sofrendo o que vem sofrendo até aqui. Eu quero pedir a Vossa Excelência, para encerrar, que autorize a transcrição dessas matérias que aqui me referi, ao tempo que ia encerrando. Quero fazer o registro que se encontra presente aqui no plenário, o doutor Luiz Fernando Santoro, que é o meu primeiro suplente, pessoa com que eu muito estimo e que nos dá a honra de assistir ao meu pronunciamento nesse momento. Muito obrigado.